Conhece o Humberto Martins? Não é o ator. Ó, a critério de informação, Humberto Martins é o ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Ele que anulou a condenação por improbidade administrativa que enquadrava Arthur Lira na lei da ficha limpa. Em 2016, Lira foi condenado na Justiça de Alagoas por suposta participação em esquema de desvio de verba na Assembleia Legislativa nos anos 2000. Quando era deputado estadual, o caso veio à tona em 2007 pela Operação Taturana. Olha o nome da operação. Operação Taturana da Polícia Federal. De acordo com a polícia, os desvios chegaram em algo de torno de uma bagatela simples de 300 milhões de reais. Só isso? Em um período de 5 anos. Na decisão, Humberto Martins, ele que não é o ator, e sim o ministro, afirmou que as falhas processuais comprometeram a integridade da condenação de Lira. Abre aspas. Os atos praticados considerados improbos assim o foram em razão de alegada violação principiológica tão somente, o que descaracteriza a improbidade administrativa após a modificação legislativa. Fecha o aspas, uma salva de palmas para mim, que eu li 5 palavras difíceis que eu nunca li na minha vida. Parabéns para mim. Pelo amor de Deus, hein? Agora é só isso. Pelo amor de Deus. Eu vou começar com você, Bissoli, porque se tem alguém que entendeu o que eu li, foi você, por favor. Fala a palavra de e você também, Diego. Com certeza. O Bissoli tá... O Bissoli fez anotações ali, ele já escreveu um capítulo de doutrina sobre o caso. Exatamente. Porque assim, o Arthur Lira, em 2006, só pra gente informar aqui, foi condenado na Justiça de Alagoas por uma suposta participação, ok? Vem Humberto Martins agora e faz o quê? Olha, o que nós temos? Primeiro, o Arthur Lira, que conduziu a aprovação da nova lei de improbidade no Congresso, certo? Então vamos começar por aí. Ele, Arthur Lira, mais do que ninguém, trabalhou pela aprovação dessa nova lei de improbidade. Essa nova lei de improbidade que mudou algumas regras e começou a dizer, olha, isso aqui que era um ato de improbidade não é mais. Ou para ser determinado alguns requisitos como dolo, etc, etc. Com base nisso, processos que vinham correndo lá de trás começam a ter a aplicação dessa nova lei. Em alguns aspectos se aplica, outros não. O STF já discutiu parcela disso, a outra parcela ainda falta ser discutido. Mas, a bem da verdade, eu não tenho o conteúdo da decisão completa, mas pelo resumo e a ementa aqui que a gente lê, é possível entender que sim, foi essa nova lei que o beneficia. Ou seja, você tem um político atuando no legislativo a favor de uma lei que beneficia o seu próprio caso. Tem algo de estranho por aí, né? Não que a antiga lei de improbidade não tivesse os seus defeitos, não que não fosse exagerada e que não tivesse que ter algum tipo de mudança. Só que o problema no Brasil é justamente esse. A gente aproveita algo que não está bom, algo que merece crítica, reparo e ajuste e faz aquilo para além dos limites que deveriam. E aí vem um grande benefício, porque na vida é assim, a gente tem um Congresso que legisla em causa própria, tanto em matéria de questões de condenação, quanto em matéria de questões eleitorais para voltar lá. Em alguns temas, a verdade, Rodolfo, que a gente teria que ter uma quarentena clara. Aprovou isso, deve valer só para daqui tal período, porque aí teria menos deputado agindo para aprovação daquelas matérias que lhes são favoráveis a curto prazo. Perfeito. Eu estou aqui com o Diego rascunhando, porque antes de chamar a Bárbara e o Negão, eu quero que, como tem advogados aqui na mesa, eu queria que o Diego explicasse para quem está nos assistindo. Está vendo que a aula aqui é com o Diego hoje, né? Está explicando aqui, está Ricardo. Porque fica mais fácil aqui na hora de eu conduzir, para traduzir. O que significa a improbidade administrativa em que o Arthur Lira foi enquadrado e agora ele teve aí a sua sentença anulada? Rodolfo, de uma forma... Aliás, a condenação, desculpa. De uma forma bem didática e até pouco técnica, a improbidade administrativa é quando o agente público ele usa do seu cargo para lesar a própria administração pública. Então, no caso aqui, o Arthur Lira, enfim, isso pode ser feito de várias formas. Pode ser... Ok, obrigado, Negão. Obrigado, Diego, sua vez. Tô brincando. Negão, ó. Não, mas sabe o que não era só para explicar. Sabe o que me chama muita atenção nesse caso? Como disse o ministro Humberto Martins, o Arthur Lira, ele se livrou desses processos por falhas processuais. Eu quero ver, o Lira ainda hoje é quase uma expectativa de futuro aliado do governo, ainda não sabe em que pega, enfim, qual canoa que ele está navegando aí na gestão do governo Lula. Eu quero ver se essa questão de falhas processuais vai ser tratada no processo do Lira pela militância esquerdista, como é tratada a falha processual que levou Lula a se tornar um ficha limpa. Porque o Lula também voltou a ser ficha limpa e pôde concorrer às presidências porque foi falhas processuais. Por falhas processuais. Não foi absolvido.
o processo dele tinha falhas de competência da Vara Federal de Curitiba. Enfim, os ministros disseram que o Moro era suspeito, mandaram o processo para Brasília e o processo acabou prescrevendo. Foi uma falha processual. Eu quero ver amanhã, no dia de amanhã, se o Lira se tornar um opositor do governo Lula, como é que vão tratar a falha processual que também livrou o Lira dessa condenação. Perfeito, Negão. Cara de pau. É isso que eu quero falar, porque assim, virou aqui, cara, é uma desculpa mais esfarrapada de todas, porque existe uma prerrogativa na lei que faz isso acontecer, né? As falhas então chamadas falhas processuais, que agora pode condenar ou descondenar uma pessoa, né? E será que esse é o modo operante que a gente vai ver daqui para frente, Negão? Sim. Uma pergunta retórica, mas por favor. Essa resposta é fácil, é sim, é justamente o que a gente está vendo. Quando o Bissoli estava falando, eu lembrei do que está acontecendo agora com a PL das fake news. A gente tem, sim, um sério problema de fake news no Brasil. A gente tem, sim, milícias que estão trabalhando, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo. A gente tem isso constantemente, diariamente no Twitter. E não adianta só você bloquear o peão, não adianta nada, porque o camarada vai lá e cria uma nova isso e aquilo. Temos que dar algum jeito de resolver isso? Temos. Mas o que o pessoal está fazendo? Pegou uma coisa, pegou um problema e está alargando esse problema a seu favor. No tipo agora, parece que também só deputados vão poder falar o que quiser. Então você vai criar uma nova casta, vamos dizer assim. Você tem agora, você vai poder derrubar perfis também a hora que você quiser, sem explicação e tal, como mais ou menos já acontece, mas nesse caso é o judiciário que manda. Então precisa ter uma espécie de processo nesse caminho. É exatamente a mesma coisa. O Lira foi lá e usou a própria lei aqui, como o próprio o Bissoli explicou, a lei que ele mudou, né, de improbidade. E se salvou, vamos dizer assim. Mas eu acho muito inteligente o que o Bissoli trouxe, realmente... Não precisei nem chamar, você viu? Já pegou o jeito. Já aprendeu a 45 minutos do programa e já... Vamos lá, arrebentou, vamos lá. Não, mas uma solução realmente seria esse espaço-tempo, por causa que legislar em uma causa própria, esse espaço-tempo, né, que o Bissoli trouxe muito inteligentemente aqui agora, seria uma solução para esses casos não acontecerem constantemente, né? Porque dessa forma a gente vai ver sempre essa legislação em causa própria e sendo... Então, assim, eu vou colocar o Negão de novo, porque eu não sei se ele tinha terminado ou não. Não tinha. Tinha. Então eu vou colocar para você também. Eu vou colocar na mesa, tá? Fala a intervenção foi exata, precisa. Vou colocar na mesa para vocês, porque olha só, enquanto deputado estadual, lá no ano 2000, ele teve essa incógnita ali do seu jeitinho de administrar os recursos, com desvio de 300 milhões de reais atribuído a ele em um período de 5 anos, ok? Esse caso veio à tona em 2007. Por que não foi resolvido em 2007? Por que deixou isso acontecer praticamente 16 anos depois? Por que a justiça no Brasil ela é tão lenta quando se trata de coisas para político, você entende? Porque, por exemplo, lá o pessoal do 8 de janeiro tá lá até agora. Por que não teve audiência? Então, eles estão presos até agora. Por que não teve audiência? Por que não teve não sei o quê? O cara é preso com dinheiro na cueca e não fica preso. O cara vai lá, ele vai responder isso daqui 15 anos. Então, assim, no Brasil há um sistema errado de se apurar a lei, de se fazer a lei. Porque em 2007 isso aqui não tinha nem que vir à tona. Ele já tinha que ter sido investigado, processado, absolvido naquela época. Ô, Bissoli, me ajuda? Rodolfo, sabe por que isso acontece? Eu vou explicar aqui, porque é importante que você em casa entenda a dinâmica e passe a cobrar todos de forma justa. Existe um funcionário público chamado juiz. Existe outro funcionário público chamado promotor. Esses dois funcionários públicos não devem ser tidos como herói. Ganham altos salários para fazerem suas funções. Então não tem que falar que Ministério Público e juiz é herói. Ganha salário alto para trabalhar bem, como executivo de muita empresa aí. Esses dois personagens, às vezes, têm muito trabalho lá no seu gabinete. Às vezes tem muita coisa para fazer. E às vezes acho que tem pouca assessoria, então vão economizando na forma de fazer. Como o Diego muito bem trouxe aqui, a questão das denúncias rejeitadas pelo ministro André Mendonça e pelo ministro Cássio Nunes Marques,
Em relação aos atos do dia 8 de janeiro, por que foram rejeitadas em alguns dos argumentos? Porque não tinha sequer descrição da conduta. Não falava o que a pessoa fez de errado. Qual é o que a gente chama no direito fato típico e antijurídico? Ou seja, o que está escrito na lei que é proibido e a pessoa fez de errado para ser processada por aquilo. Em muitos casos estava escrito a pessoa estava acampada. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque em casos como esse do Arthur Lira, que por questões técnicas processuais, os processos são ou anulados, ou invalidados, ou julgados improcedentes, em muitos casos, não estou dizendo em todos e nem necessariamente nesse que eu não vi a decisão completa, nem o conteúdo dos autos, mas em muitos casos é porque o promotor não descreveu exatamente qual foi a conduta irregular. E aí o juiz lá numa instância superior vira e fala, é verdade, como eu vou condenar uma pessoa por um fato que a lei não fala que é proibido? Ou se fala que é proibido, não for devidamente demonstrado que ele participou ou concorreu para aquilo ocorrer. E o juiz também, percebendo que aquilo está mal instruído, às vezes só quer julgar rápido, tira da frente e julga, ou para condenar ou para absolver, e depois a parte tem o seu direito, vai contratar advogado, eu sou advogado, né, Diego? A gente tem que defender o nosso trabalho. Me desculpa, se a gente trabalha bem e faz trabalho de 10 que o juiz e o promotor não faz, também não vai dizer que é a tese da defesa que fica fazendo recurso para ganhar processo. É sim. Advogado faz recurso para ganhar processo porque tem competência, porque estuda, porque passa madrugada lendo, porque trabalha de final de semana. É isso, se juiz e promotor fizesse o mesmo, não ficasse só pedindo assessor, talvez condenasse mais. Então tudo isso acontece, Rodolfo, demora por quê? Porque juiz às vezes não tem prazo para julgar, demora anos para julgar, porque promotor não vai lá descrever conduta, faz um compia e cola e faz lá uma redação simples. Agora perde o prazo, né, Bissoli? Perde o prazo para se manifestar. E aí parece que é impunidade, mas é uma impunidade que ninguém olha e fala, peraí, seu juiz, seu promotor, tá demorando com isso aí por quê? Ah, perdeu o prazo? Não instruiu direito? Por que juiz e promotor não responde por improbidade que nem o político? Será que não iam se policiar? Bissoli, eu ia trocar de pauta, mas você levantou uma questão aqui que para mim é extremamente importante. Porque se um cidadão ele está respondendo um processo na justiça, muitas vezes ele é proibido de viajar. Às vezes até de sair do próprio estado, você sabe muito bem disso. Viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, então, nem pensar. Se tiver um processinho lá que ele está respondendo ainda, meu Deus, vai tentar tirar seu passaporte com você lá devendo na justiça ou você com um processo lá em andamento. Se ele tem um processo, ou ele, o político, tá? Vou colocar na história o político, vou tirar o Arthur Lira da jogada e colocar o político. Se ele, o político, ele tem um processo que ainda tá correndo, por que a carreira do político só evolui? Por que ele não estaciona onde ele está até esse processo for julgado, tramitado e julgado, e aí ele resolve a vida dele, ele pode dar continuidade? Porque no caso do Arthur Lira, ele era deputado na época, ok? Ele estava lá como deputado estadual. A carreira do Arthur Lira só cresceu. E agora, em 2023, foi anulado. Por que a carreira dele só evoluiu? O seu cidadão que está em casa, o cidadão do bem, quando responde um processo por multa, por não sei o quê, perde habilitação, ele fica, a vida do cara paralisa, meu irmão. E a vida do político não. Ele tem um processo lá, a vida dele faz assim, ó, sanciona, vai lá pra cima. E não é pouco dinheiro, Por que né? que pode? Por que pode pro político e pra quem tá nos assistindo agora que tá com a habilitação cassada ou tá tentando tirar o passaporte e não pode? Porque, Rodolfo, esses políticos contratam ótimos advogados que vão lá conseguir, às vezes, o chamado efeito suspensivo. Sabe o que é efeito suspensivo? É quando você, mesmo condenado, interpõe um recurso e consegue uma decisão para dizer, olha, não se aplica a pena, ou por enquanto ele pode continuar seguindo a tua vida dentro da normalidade. Que em alguns casos até é correto e eu defendo o efeito suspensivo, mas não em todos. Principalmente quando você está permitindo que, enquanto uma pessoa responde por algo grave, ela vá tendo a sua ascensão política, a ponto de ter tamanho poder que possa trabalhar e articular para aprovar uma lei que lhe beneficie naquilo que respondia até então. E é bom ficar de olho também, porque hoje você tem a tríade do poder, né? Que é Arthur Lira, Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco. E Rodrigo Pacheco. São os três homens, não é o Lula. A gente tem mania de olhar só pro presidente, né? Não, o presidente é o homem. Não é não, filho. Os três homens mais poderosos do país hoje são esses. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Alexandre de Moraes.